Olá, irmãos e amigos inscritos no canal Acorde Desperta. Quando os dons do Espírito cessaram? Essa é a pergunta de hoje, né? Curas, exorcismo, inspiração profética, falar em línguas estrangeiras e ressurreições são manifestações dos dons espirituais. Certo opositor das testemunhas de Jeová até mesmo alegou: no meio cristão, há tanto quem defenda que os dons espirituais existem atualmente, quanto quem defenda que não existem. Qual é o erro, irmãos, nesse pensamento? O erro é que isso não é meio cristão. Ora, ou os dons do Espírito existem ou não existem. Se não existem, então quem alega tê-los é um farsante. Mas existem, então quem os nega peca gravemente contra Deus. Se existe, né? As testemunhas de Jeová não acreditam ter os dons do Espírito. Nós, testemunhas de Jeová, não acreditamos que existam e que nem possuímos os dons milagrosos do Espírito de Deus hoje em dia, assim como havia na era apostólica. Sabemos que as igrejas pentecostais e neopentecostais acreditam que hoje ainda exista e que possuem tais dons miraculosos. Porém, irmãos, nessa argumentação aqui, iremos mostrar que tal crença não se sustenta à luz das Escrituras. Mostraremos o que a Bíblia ensina segundo o ponto de vista de Jeová Deus, que ficou registrado para todos, independente da perspectiva de qualquer organização religiosa. Sendo assim, como podemos responder a quem nos perguntar sobre esse assunto? Então, para a gente entender melhor esse assunto e para que esse assunto fique mais claro, é importante a gente fazer uma análise mais detalhada do capítulo 8 de Atos, do versículo 9 em diante. Iremos fazer a explicação bíblica e mostrar como se estruturou a existência dos dons do Espírito na era apostólica e explicar também por que eles findaram. Bom, Atos capítulo 8, versículo 9 em diante diz assim: E na cidade havia um homem chamado Simão, que antes disso havia praticado artes mágicas. Ele havia deixado admirada a nação de Samaria, dizendo ser alguém grande. Todos, desde o menor até o maior, davam-lhe atenção e diziam: Este homem é o poder de Deus, o chamado grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Bom, façamos uma pausa aqui e vamos entender melhor. Então, para a gente entender melhor, vamos fazer uma pausa aqui. Então, existia esse sujeito chamado Simão, que era um praticante de feitiçaria. E ele tinha certa medida de poder, né? E o povo de Samaria via os sinais que ele realizava que não eram da parte de Deus e diziam: Ó, olha esse homem, está com Deus. Esse homem aí tem o poder de Deus. Ele tinha impressionado a muitos com as suas artes mágicas, ou seja, com os seus milagres. Bom, prosseguindo o relato com o versículo 12 e 13 que diz: Mas acreditaram em Filipe quando ele lhes declarou as boas novas a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E tanto homens como mulheres foram batizados. O próprio Simão também se tornou crente, e depois de ser batizado, continuou com Filipe. E ele se admirava ao ver sinais e grandes obras poderosas. Então nós aprendemos aqui neste relato, irmãos, que Simão se converteu junto com todo o pessoal de Samaria. Todos eles aceitaram a verdade. E Simão gostava muito de ver milagres. Continuando o relato, agora o versículo 14. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram dizer que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E esses desceram e oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Vamos fazer uma pausa aqui. Como é que os samaritanos recebiam o Espírito Santo, ou seja, os dons do Espírito? Dos apóstolos de Jesus, Pedro e João. Prosseguindo, versículo 16. Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre nenhum deles, mas eles só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, ou seja, Pedro e João, né? Impuseram as mãos e eles começaram a receber Espírito Santo, ou seja, os samaritanos. Agora vejamos o versículo 18. Quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos,
ofereceu-lhes dinheiro. Atente-se a isso, irmão. Quando Simão viu que o Espírito, no caso aqui os dons do Espírito também, era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, no caso aqui os 12 apóstolos e Paulo também, Simão ofereceu-lhes dinheiro, tentando subornar os apóstolos para que eles dessem o Espírito Santo a ele. O que isso nos ensina? Que os detentores dos dons do Espírito Santo eram os apóstolos. Portanto, os dons do Espírito deveriam existir e vieram à existência somente para a era apostólica. No momento que a era apostólica acaba, irmãos, os dons também acabam. Os apóstolos tinham o poder de transmitir adiante os dons do Espírito Santo. Mas ao que tudo indica, a pessoa que recebia esse dom não transmitia a outros. Ela recebia, mas não transmitia. Então, no momento que os apóstolos morreram, o último apóstolo que morreu foi João, acabou a era apostólica. Não havia mais ninguém vivo para transmitir esses dons do Espírito Santo. E assim, no momento que a igreja primitiva foi estabelecida, o propósito da existência dos dons do Espírito foi alcançado, foi cumprido, e assim também os dons cessaram. Os dons do Espírito acabaram, irmãos, com a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, por volta do ano 100 da nossa era comum. Tais poderes estavam ausentes na igreja do segundo século, pois os escritores daqueles dias falam desses dons como coisa do passado, na era apostólica de fato. O Novo Dicionário da Bíblia, de Douglas, na página 97, diz isso. Os dons do Espírito mostravam que a congregação primitiva cristã, como a nova organização terrestre aprovada por Jeová, com a morte dos apóstolos, teríamos o conhecimento completo por meio do término das Escrituras, a expansão das boas novas, solidificação da congregação primitiva cristã. Assim, irmãos, a transmissão do poder do Espírito ou seus dons se cessariam, pois seu objetivo teria sido alcançado. Então, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite, né? Já faça isso agora e ative o sininho para quando publicarmos novos vídeos, o YouTube mande uma notificação avisando você. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.